Quando foi que você parou de ser você? Gente, eu tô me questionando há dias sobre esse assunto, né? Hoje eu vi uma frase, acabei até repostando um vídeo, na verdade, falando mais ou menos sobre esse assunto, lá no IG, no Story. Gente, às vezes eu fico questionando, me questionando. Eu, por exemplo, gente, de novo dizendo, tudo que eu trago aqui são vivências minhas. E eu creio que muita gente se identifica com isso, porque eu não sou a única no mundo a passar por situações assim. É, a gente já chega, eu, por exemplo, já cheguei a ponto de não saber quem eu era, na verdade. Às vezes, assim, já tive crise de identidade fortíssima, a ponto de me questionar, meu Deus, porque, tipo assim, gente, na infância eu vivi, fui criada com várias pessoas, passava um tempo na casa de um tempo na casa de outro, né, dos meus 6 anos até os meus 15. Então, gente, eu morei com duas famílias que elas simplesmente, as mulheres da casa, a autoridade maior da casa, sendo a mulher, me bloquearam. Depois de adulta, eu fui aprender de uns tempos pra cá também, trabalhando no meu autodesenvolvimento, eu passei a entender. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Não tô nem aí se a pessoa se ofender também. Porque gente que faz mal pro outro, assim, mesmo inconscientemente, infelizmente, gente, até porque eu não culpo a pessoa, porque eu digo assim, quem é ferido, ele fere, sabia? Eu tenho pena, porque a pessoa nunca se descobriu quem ela é e nunca trabalhou esse lado, que às vezes trouxe dos pais esse bloqueio, né, esse defeito. Pois bem, eu lembro que na infância, eu sempre morei com os outros, eu sempre tive consciência de que eu não estava no meu lugar. Eu estava no que era dos outros. E eu não gostava de incomodar, nunca gostei de incomodar. Justamente por eu saber, entendeu? Que aquelas pessoas não tinham obrigação de cuidar de mim, mas estavam ali me suportando, né? E aí, gente, eu por não querer incomodar, e eu via que as mulheres eram chatas pra caramba, parece que tinham raiva de ver gente feliz. E eu acabava, eu percebi que eu fui perdendo a minha, digamos assim, o meu eu. Não sei se é isso. Eu acredito que sim. Eu fui me perdendo de mim, eu fui deixando de ser eu pra não incomodar. Eu fui parando de sorrir alto, eu parei de ter amizades, entendeu? Até porque eu não tinha pra onde, aquelas amigas não podiam ir na minha casa, porque eu não tinha casa. Foda, hein, gente? Tá doido? Eu não tô aqui me vitimizando, só estou relatando algo que eu vivenciei. Não foi bom, mas eu vivenciei, mas graças a Deus tava acalmando ali o Scooby, botando ele pra dormir, tá muito barulhento. Pois bem. E aí, gente, eu fui perdendo minha alegria de viver. Eu acho que foi na infância que eu fui perdendo a alegria de viver, sabia? Eu lembro que eu sorria, eu era criança, eu lembro que eu tinha umas amiguinhas, a gente brincava, a gente corria junto. Tinha aquela interação do normal, de criança mesmo, de brincar. Eu não podia brincar de casinha, porque eu não podia levar elas pra onde eu tava, pra não incomodar, pra não ter risco delas bagunçarem lá onde eu morava, entendeu? E a pessoa brigar, porque assim que eu lembro, as poucas vezes que aconteceu, era motivo de briga e tal, ppp. Aí eu peguei e fui deixando pra lá. Aí fui querendo não incomodar e fui me fechando. Fui deixando de existir. Eu digo assim, eu fui deixando de existir. Aí passou um tempo, aí fui pra casa de outras pessoas, a vivência era diferente. Só que eu acho assim que a parte ruim me marcou muito porque ela mexeu muito. Voltei que tinha chegado gente aqui. Porque assim, a parte ruim marcou, eu acho muito, porque eu tive muita coisa boa na minha infância, graças a Deus. Às vezes que eu ia pra casa dos meus irmãos, foi muito bom. Aí, assim, me marcou muito, gente, porque eu acredito que moldou um pouco a minha identidade, uma nova identidade, no caso, gente, porque você não é o que você é hoje, nem sempre. Se você tem um padrão de pensamento, de sentimento ruim com respeito a você mesmo, você não é isso, tá? Você acha que é. Você pode moldar a sua identidade. Tipo assim, exemplo, o que eu estou falando, né, sobre mim. Igual essas pessoas, elas conseguiram moldar devido a eu ter muita consciência. Desde criança eu tinha muita consciência de onde eu estava, de que aquele espaço não era meu, eu não sentia meu. E aí isso moldou a minha identidade de uma maneira negativa. Ela me fechou, ela me trouxe, me fez eu criar uma identidade de, digamos que eu não podia sorrir, eu não podia ser eu não tinha o direito de ser feliz, entendeu? Tipo assim, eu sei que isso é errado, mas eu acabei, eu mesmo, por conta de ser tão consciente do meu lugar, eu me fechei.
eu criei essa identidade de isolamento, entendeu? Eu fiquei na minha, eu criei uma bolha pra mim e eu vivia naquilo, entendeu? E aí eu me isolei, eu me fechei. Eu me fechei para lado de sentimentos, para o lado de ter amizades. E tipo assim, gente, outra coisa, eu ficava um tempo num lugar e um tempo em outro, tá? Isso me fez eu desenvolver um senso assim, de que eu não tenho que me apegar a ninguém, porque o dia que eu estiver longe, eu não vou sentir saudade de ninguém, entendeu? Eu fui desenvolvendo esse senso. Conscientemente, não foi inconsciente não, gente, foi conscientemente. Eu tinha consciência de então que eu tinha que blindar o meu sentimento para eu não sentir falta de ninguém. Veja, gente, como é que a pessoa, gente, a gente tem que se observar muito pra gente não bloquear ninguém, entendeu? Isso é muito sério, gente. Que é foda, sabe? Hoje eu sou forte. Graças a Deus a situação toda me deixou forte, porém eu preferia não ter vivido. Preferia ser frágil. Porém, não ter passado por toda aquela merda que eu passei, entendeu? Por tudo aquilo que aquelas pessoas me fizeram passar. E, tipo assim, eu criei esse senso. Tem gente assim, que passa um tempo, aí se aproxima de mim, depois ela se sente à vontade e fala pra mim que ela me acha fria. Acha que eu sou solitária, que eu não tenho amizade, isso, aquilo. Realmente eu não tenho, mas. Assim, gente, eu não sinto a necessidade. Não vou mentir, eu não sinto a necessidade de estar rodeada de gente, de amigos, isso aqui. Eu sou amiga de todo mundo. Se você precisar de mim pra ir dormir no hospital com você, eu vou. Se precisar de um rim meu, eu puder te dar, se for compatível com o teu, eu te dou, entendeu? Eu sou assim. Eu sou essa amizade, eu sou essa pessoa. Eu não sou de estar na. Tanto é que tá na minha família, gente. Eu não sou de estar na casa dos meus parentes. Até porque nós não temos tempo. Nossa vida é muito corrida. Mas mesmo assim, eu nunca. Depois que eu cresci, com tudo isso, gente, com todo esse bloqueio aí, eu acabei desenvolvendo essa identidade, digamos assim, de ser distante de todo mundo. Eu me fechei numa bolha e eu amo todo mundo, porém eu não tenho aquele apego. Pois, voltando aqui, um carro de som bem alto passou aqui. É aqui, essa rua aqui, graças a Deus, é bem movimentada o meu bairro, graças a Deus. Pois bem, e aí eu fui criando esse senso de não ter apego a ninguém. E as poucas vezes que eu me apeguei, eu sofri, então eu procuro mais ainda bloquear. Hoje em dia, graças a Deus, gente, eu tenho uma certa consciência de que eu conheço o meu valor, então já não tenho mais esse problema de apego, de dependência emocional, essas coisas. Não, graças a Deus. Porque gente que foi moldada assim que nem eu, infelizmente, quando ela ama, por exemplo, a questão de relacionamento, quando ela ama, se ela, que Deus livre, ela criar uma dependência emocional, ela adoece mais ainda. Então, hoje em dia não, hoje em dia isso foi trabalhado em mim também, eu consegui trabalhar isso em mim e eu consegui moldar isso, né? Hoje em dia já a minha cabeça é diferente, eu sei do meu valor, então se a pessoa não me respeita, não me valoriza, quem tá perdendo é ela. Entendeu? Eu não tenho mais aquele apego, eu amo, mas eu não tenho mais apego. Se não me respeitou, vai pra casa do chapéu, pra não falar outro nome aqui, né? Que eu não gosto de falar. Pois bem, e é isso, gente. E é incrível. Eu procuro me observar. Eu até, inclusive, eu sei que eu tenho consciência de que eu até magoei meus filhos porque eu tinha um bloqueio. Eu tinha infelizmente, esses traumas, então eu era doente, aí, digamos assim, né, sentimentalmente, porque eu ainda não me reconhecia. Pois bem, voltando aqui, pois é, gente, e aí, tipo assim, eu ainda não tinha trabalhado esse lado em mim. Hoje em dia, graças a Deus, eu trabalhei esse lado, eu consegui, né, tomar consciência disso e mudar. Graças a Deus, mudar, entendeu? E assim, hoje em dia eu sou muito, como eu falei, eu amo todo mundo, mas eu sou muito assim, desapegada. Não tem aquele, digamos assim, eu acho, como eu observo de fora os outros, por exemplo, tem um apego assim diferente, uma relação assim mais de proximidade. Eu já sou, o meu amor já é mais um amor mais distante, um amor mais de se precisar. E só se eu não puder, se eu puder, eu estou pronta a ajudar, entendeu? Mas o meu amor ele é mais distante, mais desapegado. E é isso, gente. A gente tem que ter muito cuidado pra gente não bloquear as pessoas do jeito que eu fui bloqueada, entendeu? Porque se a pessoa não conseguir trabalhar isso, ela vai entrar numa depressão profunda, como eu vivia, e ela pode acabar dando cabo da própria vida, sabia? Por conta disso. Então a gente tem que se observar que tipo de ser humano a gente está sendo pra gente não fuder com a vida do outro. E não fazer com que o outro perca a identidade dele, porque por anos eu perdi a minha própria identidade por conta de gente ruim. Então a gente tem que se observar. E mais ainda, não permitir que ninguém tire a identidade da gente. Ninguém mude quem a gente é. E é isso. Meu tempo de limite aqui de falar esgotou. E é isso, gente. Beijos.